Temos aqui um exercício que foi cobrado no IMET 2025 e se você sabe resolver esse exercício, eu ainda te convido a assistir essa resolução porque eu vou te mostrar que tem um atalho nesse exercício e a gente sabe que o IMET é uma prova que requer tempo. A gente sabe que essas provas do governo italiano, a questão de tempo para fazer a prova é uma questão que conta muito. Então, encontrar atalhos é importantíssimo. E eu tenho certeza que quem elaborou essa questão pensou em criar algo que fizesse as pessoas que estão no piloto automático a fazer contas, mas que favorecesse quem olhou a situação ali, bateu o olho nas palavras e falou assim: opa, não preciso ficar fazendo conta. Então vamos lá, vou explicar aqui para você. A gente tem uma situação que a gente tem um carro, tá? E esse carro, ele é descrito no enunciado da questão. Se quiser, se pausa aqui e dá uma lida no enunciado, eu já vou interpretar tudo e colocar a situação na prática aqui. Tá? Mas é o seguinte, tem dois momentos. Tem um momento aqui que o carro está numa velocidade constante. O carro é essa coisinha rosa que a gente está olhando de cima, como se a gente estivesse tirando uma foto de cima de uma estrada, tá? Então, o carro está numa velocidade constante no primeiro momento. No segundo momento, o carro está acelerando, tá? Ele está acelerando no mesmo sentido aí do movimento dele. Lembrando que o movimento do carro vem para a direita aqui. O movimento do carro está sempre aqui vindo para a direita. E aí ele falou que o tempo todo tem uma força ali de atrito que está se opondo ao movimento. E essa força vale 2.000 newtons. E aí o que acontece? Quando a gente estuda os princípios da dinâmica, a gente sabe que quando a velocidade é constante, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, isso aqui significa que a força resultante atuando sobre o corpo vale zero. Então, se eu tenho 2.000 newtons apontando para a esquerda, que é uma força de atrito ali presente, eu tenho que ter uma força se opondo a esse 2.000 newtons. Então, nesse momento 1, eu tenho essa força aqui, que é a força do motor, que o motor tem que vencer o atrito, e ela vai se opor aos 2.000 newtons. Então, ela tem um módulo ali também de 2.000 newtons. Então, nesse primeiro momento aqui, eu tenho que ter essa sacada, que quando o carro está com velocidade constante, o motor está acelerando ali, o motor está, na verdade, gerando uma força para se opor ao atrito e manter a velocidade constante sem desenvolver aceleração. Então, esse é o primeiro momento. Sabendo que tem essa força no primeiro momento, se vem para o gabarito, procura ali no primeiro momento qual das alternativas tem essa força. A única que tem é a letra B. Meu querido, minha querida, só marca e vai embora se você estiver confiando aqui na questão. Mas você pode ver o segundo momento também, tá? O segundo momento seria o momento que você vai ter que fazer conta. Daí você não precisaria fazer essa conta aqui, mas a gente vai fazer, porque a função da resolução não é só mostrar o atalho, é mostrar tudo sobre a questão, tá? Então, no momento 2, o carro acelera. Se o carro acelera na mesma direção do movimento, ó, a aceleração foi para a direita. Se a gente tem uma aceleração, ó, a gente tem uma força resultante, diferente de zero. Então, essa força resultante, pela segunda lei de Newton, é a massa que multiplica a aceleração. E a gente representa que toda vez que a gente pode para você, nas nossas resoluções, que isso aqui são vetores que possuem o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo sentido, mesmo sentido. Então a força resultante está apontando aqui, ó, para cá. Então a gente tem uma força resultante apontando para cá. E aí, enfim, aqui a gente vai ter a força do motor. E no final das contas, a nossa força resultante vai dar o quê? Vai dar a força ali que tem maior intensidade, que é a força do motor, menos a força de atrito que está se opondo a ela. Tá? A força resultante é sempre a força que vence, porque a gente tem que ter uma resultante para a direita para estar tendo uma aceleração aqui para a direita. Então, a nossa força resultante vai ser a força do motor menos os 2.000 newtons que estão sendo ali dissipados, roubados ali pelo atrito. Então, essa aqui é a nossa força resultante. Vamos calcular a força resultante para a gente, no final, calcular a força do motor. Então, a força resultante aqui é a massa vezes a aceleração. Então, eu vou calcular ela e eu vou substituir. No lugar da massa, eu pego a massa do carro. 2 vezes 10 elevado ao cubo em quilogramas. 2 vezes 10 elevado ao cubo. Você já sabe aqui que quando a gente resolve
tudo no sistema internacional, as unidades, a gente nem se preocupa em escrever elas, para não poluir e para não confundir. Tá tudo no sistema internacional. Então, a massa é em quilogramas e a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Ah, o exercício informou a aceleração já em metro por segundo ao quadrado e vale 2. Então, aqui a gente substitui a aceleração vale 2. Massa vezes aceleração, 2 vezes 10 ao cubo, vezes 2. Então, a nossa força resultante, que vai dar em Newton, porque está no sistema internacional, vai dar 4 vezes 10 elevado ao cubo Newton. Essa aqui é a nossa força resultante, é a mesma coisa que 4.000 newtons. Mas cuidado! O exercício não pediu para você calcular esta força. Ó, cuidado que no gabarito aqui aparece 4.000 newtons. Então, quem foi direto calcular lá, segundo a lei de Newton, porque pelos dados que o exercício informou, o primeiro cálculo que dava vontade de fazer é esse, iria vir aqui e iria ficar entre a alternativa A e a C, mas está errado, ele não pede para você qual que é a força resultante, ele está pedindo qual que é a força exercida pelo motor, aqui ó, pelo motor, tá? A gente tem aqui no texto esse comando. E a força do motor, a gente colocou aqui, a gente fez essa expressão juntos, ó. Ela é força resultante, na verdade, é a força do motor menos 2.000 newtons. Então eu vou falar aqui, ó, força resultante é igual a força do motor menos 2.000. E aí no lugar da força resultante, eu já sei que a força resultante vale 4.000. Então 4.000 é igual a força do motor menos 2.000. Olha só, 4.000 é a força do motor menos 2.000. Então 4.000 eu vou isolar a força do motor, né? Eu vou passar o menos 2.000 para o outro lado somando. E aí eu vou chegar que a força do motor vai valer 6.000 newtons. E aí sim a gente chega no resultado bonitinho ali. Vale 6.000 newtons. Você viu que o gabarito vai ser a mesma coisa. Claro, eu sei que às vezes a gente vai querer calcular tudo para ter certeza da resposta. Mas o que é importante aqui, na minha opinião, se você se confundiu nesse exercício, se ele representou para ti uma dificuldade, o que é importante aqui é você saber que no primeiro momento, tá? Primeiro momento, velocidade é constante. Opa, força resultante é zero. Então eu vou ter que fazer elas se anularem. O atrito com a força do motor, porque o motor está colocando uma força para o carro andar. Se o motor não faz essa força, o carro fica parado. Ah, por mais que o carro tenha velocidade constante, que o motor tente acelerar, o motor ele só está vencendo o atrito na situação 1, porque a gente aprendeu. Quando a velocidade é constante, movimento retilíneo uniforme, o somatório das forças, a força resultante vai valer zero. No momento 2, a gente já tem uma aceleração, tá? Tem um movimento acelerado, e aceleração em direção ao movimento, então a força resultante ela vai apontar para a direita. Aí, no caso, eu não representei a força resultante no desenho aqui. Só mostrei que tem uma força do motor, que ela é maior que a força de atrito, mas a força resultante vai ser a força do motor subtraída pela força aqui que está tentando se opor, mas que não consegue vencer a força do motor, que é a força de atrito, que é o 2.000 newtons. E aí, com isso, eu vou fazendo as contas. Então, é um exercício que ele esconde aí alguns perigos, mas ele esconde aí também essa questão de ter um atalho. Então, essa aí é a resolução, espero que você tenha gostado.